Olá, senhores, olá, senhoras. Vamos seguir aqui com o nosso curso de termodinâmica e hoje é a nossa última aula de termodinâmica desse tópico, ao menos uma aula de conteúdo, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar dar sentido a tudo aquilo que nós vimos. Nós já vimos a primeira lei, nós já vimos a segunda, e agora nós vamos olhar novamente para a segunda lei de uma forma mais matemática e, claro, finalizar com a terceira lei aí da termodinâmica. Então hoje a gente vai falar daquele cara que é uma das propriedades mais famosas da termodinâmica, ok? Nós vamos conversar sobre a nossa querida e inesquecível entropia. Então, o que esse cara tem de especial? Quem que é esse cara que vocês ouvem falar constantemente chamada entropia? Então, eu gosto muito dessa imagem que aqui está, e ela retrata inicialmente a entropia como uma forma de bagunça, como uma forma de desorganização. Tenha muito cuidado com as palavras que eu vou utilizar. Preste atenção que eu sempre vou utilizar uma analogia aí mental e depois eu vou tentar descrever o sentido dessa analogia, porque a entropia é uma propriedade difícil de ser traduzida em poucas palavras, com poucas analogias. Então a primeira grande analogia que a gente vai fazer é com essa ideia de diversidade de informações, com essa ideia de complexidade, que a entropia vai medir, ou é uma forma de se medir a complexidade de um sistema. O que significa complexidade nessa ideia aqui de entropia? Olha, perceba que aqui é muito fácil descrever a letra E, a letra N, e em seguida vai ficando cada vez mais difícil descrever a letra. Ou seja, eu preciso de cada vez mais informações para descrever a letra. Essa quantidade de informações, essa quantidade de variáveis necessárias para se descrever o sistema, então pode ser definida, né, através da entropia. Então veja que não tem muito sentido eu falar da entropia de uma partícula, né, ou de uma partícula, de um átomo, ou seja, de uma unidade mínima do meu sistema, porque simplesmente esse cara não tem complexidade, eu não consigo relacioná-lo com outros. Agora, tem sentido eu falar da entropia de um sistema como um todo. Então, quando eu relaciono todas as partículas que formam o sistema, está aí uma maneira de se entender a entropia. Mas não vamos parar por aqui. Mas vamos analisar aqui com mais cuidado, né, esse cara chamado entropia. Olha, vamos falar que temperatura, ok? Nada mais era do que agitação molecular. Então, quando eu falei que a temperatura nada mais era do que agitação molecular, eu descrevi que, olha, à medida que eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação molecular e as moléculas que antes conseguiam ficar próximas uma da outra de uma forma fixa, formavam antes um sólido, agora começam a tender a formar um líquido, onde as moléculas têm mais liberdade para se deslocar uma em relação à outra. Porém, à medida que eu continuo fornecendo energia ao meu sistema e continuo aumentando sua temperatura e, consequentemente, sua agitação molecular, aquilo que era líquido, aquelas moléculas que conseguiam manter um volume definido, porém não uma forma, agora não conseguem manter nem mais um volume definido e se espalham de modo a ficarem o mais longe possível uma das outras, ok? Este cara é aquilo que a gente chama de gás, ok? Então eu tenho um sólido onde as moléculas têm menor agitação molecular, à medida que eu aumento a agitação molecular eu passo para o líquido e à medida que eu aumento ainda mais eu passo para um gás. Então, à medida que eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação molecular. Se eu aumento a agitação molecular, eu vou precisar de mais informações para se descrever aquele sistema. Por isso, à medida que eu aumento a temperatura, eu aumento a entropia. Ok? Então, a entropia está relacionada a essa quantidade de informações necessárias para se descrever o sistema. Imaginem, por exemplo, que a gente tenha muitas pessoas em uma multidão. Olhem só.
Por exemplo, esse meu primeiro exemplo aqui. Eu tenho uma multidão de pessoas. Agora, eu queria localizar essa pessoa que aqui está, não sei porquê. Eu fui com a cara desse cara, parece ser um cara careca, ok? Este carinha aqui. Agora eu quero dizer para você, sem apontar para o mouse, imagine que eu não utilizasse o mouse, ok? E falasse, olha, presta atenção no cara, um cara que está no quadrante do meio, extrema esquerda, ok? Imagine, divida esse cara em 6 quadrantes. Eu quero no quadrante no meio superior, na parte esquerda dele, e fosse dando uma série de informações. Um cara que está com a camisa cinza na frente de alguém de preto, atrás de alguém que parece ser louro, à direita de alguém que parece que tem a camisa listrada. Ou seja, eu teria que dar uma série de informações sobre esse cara para você localizá-lo, ok? Agora, imagine uma imagem como essa aqui, ó. Um monte de militares, certo? Informação. Essa formação aqui é na Academia Militar das Agulhas Negras. Ok, imagine que eu queira falar desse cara aqui, porque eu também não sei. Eu olhei para ele aqui, quero ele. Bem, e sem utilizar o mouse, eu poderia dizer, olha, um cara que está na terceira fileira, na terceira coluna, né? Primeira, segunda, terceira coluna, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caras, a 12 fileiras na terceira coluna. Então, bastaria eu dar o número de linhas e o número de colunas e você localizaria esse cara com bastante tranquilidade. Ora, por quê? Porque esses caras estão organizados, logo esses caras eu preciso de menos informação para descrever uma partícula desse sistema, para descrever o sistema. Consequentemente, a entropia aqui é menor do que aqui nessa multidão, onde eu tenho uma maior entropia, onde para descrever um pedaço desse sistema, eu preciso dar muitas informações sobre ele, ok? Então, é isso. Eu acho que vale uma analogia dessa maneira, certo? A entropia pode mostrar a complexidade do sistema dessa forma. Então, por isso que às vezes você vê charges como essas aqui. Olha, departamento de entropia, uma bagunça danada. Então, perceba que eu preciso de muitas informações para descrever. Vale uma observação sobre esse tipo de charge que aparece em concursos, em provas. Ele só tem sentido se eu disser que este aqui, né, é uma das várias possibilidades do sistema se arranjar. Então, se essa é uma das várias possibilidades de se arranjar, isso então é uma forma complexa. Aqui existe só uma maneira do sistema se arranjar, eles definiram essa maneira. Aqui existem inúmeras maneiras. Então, essa é uma outra forma de se descrever a entropia. Se eu disser que este formato que está aqui na charge é o único formato possível de se apresentar, ou seja, eu fui lá e falei, olha, essa sala tem que estar organizada dessa maneira desorganizada. Então, esta forma vai ser a forma de menor entropia, porque existe menos possibilidade dela estar aqui. Ora, vamos falar dessa outra maneira de se descrever a entropia aqui, ó. Então, vamos lá. Eu posso pensar em entropia não só como formatos desorganizados, como uma forma de se descrever o número de estados possíveis que um estado pode obter. Imaginem aqui, parece complexo esse monte de dados, mas não é. Imagine que eu tenha 2 dados, ok? E eu lanço um dado e depois lanço outro. Então eu tenho 2 jogadas aí. Joguei um dadinho e depois joguei outro dadinho. Ora, quando eu faço isso, eu posso somar as faces que aparecem no dado. E fazendo isso, imagine que eu queira que esse número dê 2. Então, que eu jogo os 2 dados e vai aparecer o número 2. Ora,
só existe uma única maneira disso acontecer. Eu jogar, sair 1, e depois eu jogar de novo e sair de novo o número 1. Ok? Somente assim eu vou ter o número 2. Perceba que a chance é pequena, ok? Porque existem poucos estados possíveis que me fornecem o número 2. No caso, apenas um único estado possível. Por isso que está aqui esse umzinho aqui, ó. Só existe uma única maneira de, quando eu jogar os dois dados, os somados dar 2, é sair 1 e 1. Então eu posso ir mudando. Perceba que se eu quiser que saia um número 3, ora, eu tenho duas maneiras possíveis. Eu posso jogar o primeiro dado e sair 2 e jogar o segundo dado e sair 1. Ou posso jogar o primeiro dado e sair 1 e jogar o segundo dado e sair 2. Então existem duas configurações possíveis para jogar dos dois dados, a soma das faces dá o número 3. Então perceba que existem mais possibilidades de sair o número 3 somado do que o número 2 somados. Aqui eu só tenho uma possibilidade, o número 1, arranjo possível, e aqui eu tenho dois arranjos possíveis. Ok? Ora, então, eu posso fazer isso para todas as possibilidades e perceba que o cara que tem mais chances de sair somado é o 7. Ok? O 7 é o cara que tem mais possibilidades. Pode sair 4 e 3, 3 e 4, 5 e 2, 2 e 5, 6 e 1 e 1 e 6. Eu tenho 6 arranjos possíveis que me fornecem o número 7. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque então eu poderia dizer que a condição de equilíbrio natural das somas das duas faces tende ao número 7. Quanto mais longe eu for do número 7, menor é a possibilidade de se ocorrer o fato. Olhem só, eu estou começando a relacionar condição com equilíbrio com possibilidade de um evento ocorrer. Ora, e olha só a possibilidade desse evento ocorrer justamente porque existe mais informações necessárias para se descrever. Se eu falar que saiu o número 7, eu preciso dizer como que saiu o número 7. Eu tenho 6 jeitos de descrever isso para você. Se eu disser que saiu o número 2, somado, eu não preciso dizer nada. Você sabe exatamente o que aconteceu para sair o número 2 somado. Saiu em 1. Ok? Você não tem outra possibilidade. Aqui eu tenho 6 possibilidades. Então eu posso dizer que a entropia aqui é muito maior do que a entropia aqui, ok? A relação entre entropia e o número de estados possíveis é dado por essa formulação aqui, que é K, ok? Que é a nossa constante de Boltzmann, e o ômegazinho aqui, que é a quantidade de arranjos possíveis. Bem, normalmente a gente não usa essa formulação, pelo menos nos cursos de termodinâmica voltados para a engenharia. A gente tem formas mais interessantes aqui, tem a ver quando a gente faz uma análise estatística da termodinâmica. Mas é isso, o teu curso usa, ok. Tá ela aí, a constante de Stefan Boltzmann, neperiano das possíveis arranjos que eu tenho. Então, olhem só que legal que a gente pode pensar. Aqui, a informação que eu quero que você saia daqui é: então, uma condição de equilíbrio pode ser entendida como aquela que tem mais chances de ocorrer, como aquela que a natureza tem mais possibilidades de gerar. Olhem só, e isso tem a ver com a maior entropia. Então, a natureza ruma para a condição de equilíbrio, a natureza ruma para uma condição de equilíbrio. Tá aí você deduzindo lá as questões de mecânica, quando você falava, olha, aqui é uma condição de equilíbrio na rampinha, e o skate vai parar aqui na rampinha e tudo mais, tá aí. Você consegue deduzir isso através da entropia. Ok? Então essa é mais uma forma de se descrever a entropia. Para mais informações, dá entrada nesse site aqui, que ele é muito legal. Eu vou deixar o link aí no post aí do YouTube. Ok? Então, uma outra maneira de se entender a entropia. A primeira maneira que você viu a entropia aí foi através do nível de variáveis. Agora você viu que a entropia tem a ver com a condição de equilíbrio e com as possibilidades de chegar lá. Agora vamos ver uma
última forma de se compreender a entropia. Olha, imaginem lá que a gente tinha, né, os nossos sorvetinhos, ok? Lá da aula passada. E eu falei, olha, você consegue nitidamente saber que aqui esse vídeo está sendo passado, né, está ocorrendo no sentido natural, e aqui você está voltando o vídeo, você percebe isso pela sua vivência. Agora, pense um pouco. Imagine, eu vou abusar da sua imaginação, imagine que você é um alienígena que veio de um mundo onde só existe a forma sólida dos materiais, ok? Não me pergunte, os biólogos não fiquem chateados comigo, não sei se isso é possível ou não, mas vamos partir dessa hipótese. Você é um cubinho de gelo, ok? Inteligente. Você, lá no seu planeta, só existem cubinhos de gelo. E você nunca viu nada no estado líquido, ok? E nada no estado gasoso. Pois bem, você chegou aqui e eu, malandramente, né, me tornei amigo seu e te mostrei esse vídeo aqui. Falei, olha só, existe algo chamado líquido, ok? E ele se aglutina em sólido. Então você veio de algo que era líquido e as coisas líquidas naturalmente se tornam sólidas, certo? Isso acontece naturalmente. É assim que as coisas acontecem. Você poderia ficar suspeito, né, da minha informação e calcular a entropia nesse estado e calcular a entropia nesse estado, ok? Então você calcula a entropia com cara derretido e com cara sólido. E fala, você está mentindo para mim, Washington. Afinal de contas, a entropia no estado sólido é menor do que a entropia no estado líquido, né? Você sabe química, você tem química e física, você tem uma física evoluída lá no seu planeta, ainda que você nunca tenha visto o líquido, você consegue obter a entropia dele e saber que a entropia dele é maior do que a entropia do estado sólido. Logo, você consegue saber que não, se a natureza ruma para um estado de equilíbrio, ela vai rumar para um estado de maior entropia, como a gente viu no slide anterior. A gente pode entender a entropia como isso. Logo, se ela sai do estado de menor entropia para maior entropia, ok? Então, você está passando aqui embaixo esse vídeo de trás para frente. Eu percebi que você está me enganando, mesmo sem conhecer o fenômeno, apenas pela entropia. Por quê? Porque através da entropia eu consigo descobrir o que é antes e o que é depois. Pasmem. Isso é muito divertido e muito importante para a concepção do universo. Através da entropia eu sei o que é antes e o que é depois. Perceba que até hoje ninguém no seu curso de física possivelmente definiu o que é tempo. Nem o professor lá do colégio, certo? Lá quando você estava tendo a primeira aulinha lá na oitava, nono ano, nem o professor do ensino médio e possivelmente nem o seu professor aí de Física 1, Física 2, nunca definiu o que é tempo, porque esse cara é complexo de ser definido. Então, olhem só, eu consigo agora definir em linguagem termodinâmica o que é tempo. Tempo é uma seta que aponta apontar da sua menor entropia, ok? Para a sua maior entropia. Logo, o tempo é algo que vai fazer com que esse picolé naturalmente se torne um líquido pastoso aqui, ok? Ora, o tempo não pode fazer com que algo líquido se torne sólido se esse cara for um sistema isolado, se ninguém mais se meter nesse cara. Eu não estou dizendo que é impossível fazer o sorvete, certo? Botar o cubinho de água na geladeira e ela se tornar gelo. Perceba que eu estou dizendo que é impossível fazer isso se o sistema for isolado, certo? Se nada mais fornecer energia. E digo mais, se botou a água lá e ela se tornou gelo, eu posso garantir que a entropia aumentou, se considerada a entropia da sua cozinha e da sua geladeira. Então, olhando para o sistema cozinha e geladeira,
eu vou conseguir saber o que é antes, o que é depois, e você não contrariou a termodinâmica. Tá claro? Pela primeira vez você consegue saber o que é antes, o que é depois, basta olhar o sentido do aumento da entropia total, certo? Não só do seu sistema. Se você está olhando um sistema que troca energia com o meio externo, se é um sistema fechado ou um sistema aberto, lembre-se que o sistema fechado é aquele que troca energia pelo sistema, o sistema aberto é aquele que troca energia e também massa. Então, se você tem um sistema fechado e um sistema aberto, então observe a entropia, a variação da entropia, tanto do sistema quanto do meio externo, ok? Se essa entropia aumentou, ok, você está passando para frente no tempo. Se essa entropia diminuiu, lamento, você está voltando no tempo, e cuidado aí com o que pode acontecer na sua vida, ok? Então, pela primeira vez, você consegue descrever antes e depois como uma grandeza física, como uma propriedade física. Tá claro? Certo? Eu espero ter deixado você bem tranquilo no que é a entropia. Então, você pode entender a entropia tanto como uma propriedade que vai te descrever a quantidade de informações necessárias para descrever o teu sistema, ok? Então a gente viu aqui a multidão, quanto mais informação eu preciso para descrever o sistema, maior é a entropia. A gente viu que a entropia, já que ela descreve a quantidade de informações necessárias para descrever o sistema, ela descreve também, ela representa também as possibilidades desse sistema aparecer. Logo, quanto maior a entropia, maior a possibilidade desse sistema aparecer. É esse cara que a gente chama de condição de equilíbrio. Ora, se a entropia descreve o cara que tem a condição de equilíbrio, é óbvio que a natureza sempre vai rumar para a condição de equilíbrio. Logo, eu consigo descrever o antes e o depois, basta ver quando isso não acontece. Observando que eu preciso olhar um sistema isolado. Se eu tiver um sistema fechado ou um sistema aberto, não tem problema. Eu preciso olhar a variação da entropia do meu sistema mais a variação da entropia do meio externo. E esses dois caras vão sempre aumentar. Se eles não aumentarem, é sinal de que a gente está voltando no tempo. Ok? Fantástico, né? Isso é muito legal, muito divertido. Vamos seguir aqui, então, para fazer uma abordagem matemática. Eu sei que você está muito doido para descrever esse cara matematicamente. Então, vamos pegar aqui uma máquina, ok? Essa máquina aqui é um motor, afinal de contas ela está tirando energia da fonte quente, mandando para a fonte fria, e aqui sai um trabalho. E a gente sabe que esse trabalho nada mais é do que o calor que sai da fonte quente menos o calor que sai da fonte fria em módulos, né? Porque não me interessa quem entra e quem sai. E esse cara, essa diferença deve ser o trabalho. Ora, a minha eficiência nada mais é do que o meu efeito desejado e a energia disponibilizada. O efeito desejado, no caso desse cara, é o trabalho, e a energia disponibilizada é o que? Bem, vamos pensar aqui um pouco. Nós sabemos que se esse cara for ideal, esse cara é Carnot. E se ele é Carnot, a minha eficiência de Carnot é dada por esse carinha. Se esse cara for real, certo? Então esse cara não é Carnot e eu tenho que chegar a esse cara. Ora, como eu cheguei aqui, eu falei em aulas passadas, mas você pode partir daqui, ok? Substitua aqui eficiência igual a W sobre QQ. No lugar desse W, bote QQ menos QF. E você vai chegar em instantes aqui. O que a gente fez, então, chegar aqui é muito fácil. E o que Carnot diz é, olha, se o ciclo é ideal, ok? Formado por processos adiabáticos e isotérmicos, como a gente viu na aula passada, eu posso trocar o TF por TQ, o QF por QQ, por TF dividido por TQ, desde que esse cara aqui seja em temperaturas absolutas. É isso que Carnot falou. A gente vai já provar se isso é verdade ou não. Bem, mas vamos acreditar nisso por um momento e falar, olha, então, a eficiência de um cara ideal vai ser sempre maior que um cara real. Ora, mas você botou maior igual. Claro, eu vou botar maior igual porque pode ser que, na verdade, esse cara real não seja real, ele seja ideal. Se essa máquina aqui do mundo real for ideal, de verdade, então ideal tem que ser igual a ideal,
porque eficiência de Carnot, eficiência de uma máquina ideal, independe dos processos ali envolvidos, independe de tudo, depende apenas das temperaturas da fonte fria e da fonte quente, então elas têm a mesma eficiência. Dúvidas? Olha a aula anterior. Então, a eficiência de um cara ideal tem que ser maior ou igual do real, maior sempre, e o caso da igualdade é quando, na verdade, essa máquina não for real, ela for ideal, certo? Bem, se essa eficiência aqui, ok, tem que ser maior do que essa aqui, isso significa que este cara aqui, ok, esse TF sobre TQ tem que ser menor do que QF sobre QF. Que? Porque aqui eu tenho 1 menos alguém, aqui eu tenho 1 menos alguém. Se esse 1 menos alguém aqui de cima do ideal é maior do que esse 1 menos esse cara aqui, significa que esse cara aqui é maior, né? Porque ele está tirando mais do 1 do que esse carinha aqui. Por isso que eu disse que menos QF sobre QQ tem que ser maior ou igual a TF sobre TQ. De novo, esse igual é quando as máquinas real, na verdade, é ideal. Bem, se isso aqui é verdade, eu posso tirar os módulos e alguém aqui vai ser negativo, certo? Isso vai dar um cara QF sobre QQ, ok? Positivo tem que ser maior ou igual a menos TF sobre TQ. Ok? Até aí, bacana, né? Bem, se isso aqui também é verdade, então você pode simplesmente, né, multiplicar cruzado aqui. Vou multiplicar cruzado, vou botar TQ sobre TF, ok? E aqui QQ sobre QF, tá lá, esse carinha lá, cruzado, ok? Bem, essa é a desigualdade de Clausius, só que normalmente ela aparece neste formato aqui, certo? Então, aqui esse formato veio para cá, esse cara passa para cá e se torna. Multipliquei cruzado de novo, joguei os caras para cá, então botei QQ sobre TQ, QQ sobre TQ, ok? Menos QF sobre TF, joguei menos para cá, QF sobre TF, todo mundo menor ou igual a zero, todo mundo positivo. Essa é a forma clássica de se demonstrar a desigualdade de Clausius. Ok? Essa aqui é a parte mais importante, matematicamente falando, porque aqui está uma grande sacada. E, de novo, menor ou igual quando o ciclo for irreversível, quando eu tiver uma das, pelo menos, das atividades como uma atividade real irreversível. Se ele for igual, é sinal que todos os processos que compõem o meu ciclo é reversível, consequentemente ideal. Tranquilo até aqui? Ok? Se não, volte aí nas apresentações e veja. Bem, vamos partir então desse cara para um ciclo termodinâmico. Eu posso sair de um estado 1, chegar no estado 2 e sair do estado 2 e voltar para o estado 1. Bem, de 1 para 2 eu só tenho uma possibilidade, que é pelo processo A, que eu defini como sendo um processo reversível, portanto, ideal. Ora, para voltar de 2 para 1, eu tenho duas opções. Posso voltar por B, que é reversível, portanto, também ideal, ou posso voltar por C, que é irreversível, portanto, um processo real, né? Um processo que pode existir na natureza. Bem, então eu vou simplesmente aplicar essa formulação para todos os pontos infinitesimais. Vou transformar esses caras em pequenos processos e somá-los todos, certo? Então, aqui, quando eu estou indo daqui para cá, eu botei cara finito, né, uma temperatura determinada e um calor determinado. Mas eu posso ter infinitesimais desse cara, ter pequenas partes desse processo. Então, foi isso que eu fiz. Falei, olha, eu vou partir por infinitos pedacinhos de 1 para 2, então, portanto, vou botar Q sobre T, integral dele, ok? Lembre-se que aqui eu tenho sigma justamente porque esse cara é
calor, e calor não existe inicial e final, certo? Então, não posso botar um D aqui, dq, porque eu poderia substituir por delta aqui, e isso não tem sentido físico nenhum, tem que ser um sigma aqui, para dizer que esse cara é um processo, só tem sentido quando ele sai de alguém e vai para alguém. Se você não se lembra disso, ou você não viu, ou você deve rever a primeira, segunda aula lá de termodinâmica, ok? Volta lá e dá uma olhadinha. Bem, então tenho aqui, eu posso fazer isso para um processo, certo? De 1 para 2 e posso fazer isso de 2 para 1 aí. Então vamos ver o que acontece aqui. Eu fui de 1 para 2, certo? Eu saí de 1 e fui para 2, ok? E fiz isso através do processo A. Então, quando eu faço isso, eu saio de 1 para 2 e está aqui o meu processo A, certo? Apliquei esse cara, somei todos os pedacinhos entre 1 e 2, ok? Então, através do processo A. E vou voltar pelo processo B. Vou voltar pelo processo B. Então, de 1 para 2, processo B. Ora, processo A é idealizado, reversível. Processo B, idealizado, reversível. Logo, essa expressão aqui, ok? Para A e B, não é menor ou igual, mas apenas igual, ok? Lembra do que eu falei aqui. O igual refere-se a ciclos reversíveis idealizados, quando todo mundo envolvido é ideal. Então, tá aí. A e B, ok? Idealizados, logo igual a zero. Agora, eu vou sair de 1, perdão, vou para 2 e volto para 1, só que agora através de C. Então, de novo, de 1 para 2 eu só tenho a opção de utilizar o processo A. Então, fui de 1 para 2 pelo processo A e voltei pelo processo irreversível, portanto real, portanto não ideal, C. Ok? Mas o processo C, então, ele é menor do que zero. Ele é menor do que zero porque C é um processo irreversível. Ok? Bem, como eu posso fazer o que eu desejar com essas duas expressões, eu vou subtrair a primeira da segunda, certo? Vou fazer um sisteminha de equações. Por quê? Porque me deu vontade de fazer isso, certo? Então, pensem só. Peguei o primeiro cara e vou subtrair do segundo cara. Olha que divertido, esse cara aqui vai cancelar com ele. Menos A, zero. Ele foi embora. O B vai continuar aqui. B menos C. B menos C. Ora, e esse menos aqui vai trocar o sinal desse menor ou igual, que vai se tornar maior ou igual. Repetindo, somei a primeira equação com a segunda inequação, ok? O A cortou com A, ok? O B continuou, menos C, e esse menos inverte o sinal aqui, que era menor ou igual, vira maior ou igual. Lembra disso lá do colégio, né? Bem, olhem só que bacana, eu cheguei nessa expressão aqui. Ora, agora, esta relação aqui, Q sobre B, de um cara reversível, tem um cara reversível, esse cara eu vou chamar de entropia, certo? Esse carinha aqui eu reescrevi aqui, e esse cara eu vou chamar de entropia, e o sinal vai ser, o símbolo dele vai ser S. Então, como eu estou indo de 2 para 1, eu tenho um ΔS, uma variação de entropia. A entropia, então, é Q sobre T. Q sobre T final menos Q sobre T inicial é a variação da entropia. Tá claro? Então, este carinha aqui do processo reversível eu chamo de entropia. E já que ele é entropia, eu posso jogar esse cara para o outro lado. Então, posso dizer que a entropia vai ser sempre maior ou igual a integral de Q sobre T de um cara real, de um cara irreversível, ok? Ora, e se esse cara irreversível não for irreversível, ele for reversível? Se ele for reversível, o menor igual não vai existir, o menor não vai existir, vai ter apenas um igual, ok?
Então não se confunda, peguei esse cara aqui que é de um processo reversível, o B, e chamei-o de entropia. Então entropia é relação de calor sobre a temperatura. Esse cara, então, menos ele é maior igual a zero, logo esse cara é maior ou igual a esse carinha para o lado de lá. Botei o sinal de igual novamente, porque esse cara aqui, se ele não for real, se ele não for irreversível, ok? Se ele não, ele pode ser idealizado, pode ser reversível, e nesse caso, esse cara é igual a esse, certo? Se esse cara é igual a esse, então ΔS vai ser igual a integral de sigma Q sobre T. Lindo, né? Bem elegante, algo bem simples, com consequências tão poderosas. Olhem só as consequências. Se eu tenho um processo reversível, ok, ΔS é igual a sigma Q sobre T. Se eu tenho um processo completamente reversível, só tem A e B, ok, esse C aqui é reversível, seria reversível, certo? Então, esse cara vai ser reversível, esse cara vai ser igual a esse, porque é como se fosse B igual a B. Ser reversível, ΔS é igual a isso. Se eu tenho algum processo irreversível, então ΔS vai ser maior do que isso. Ok? ΔS vai ser maior do que isso. Ora, se eu tenho um sistema isolado, ok? A minha variação de Q sobre T vai ter que ser igual a zero, ok? Eu vou ter que receber e ceder o mesmo calor no final da brincadeira, então a variação da entropia vai ter que ser maior do que zero, ok? Entropia vai ser maior do que zero. Este é o ponto mais famoso, porque se eu tenho um sistema, então, isolado, eu vou ter que ter um aumento de entropia. Poderia ficar filosofando sobre esse cara. Mas eu vou falar só uma coisa, isso aqui prova que o universo vai acabar, é isso que fala lá do seu famosa morte térmica do universo. Dá uma gulgada sobre ele. Em algum momento, a entropia do universo vai ser máxima. E aí, nada mais vai acontecer. Bem, e para qualquer sistema, se ele não é um sistema isolado, se ele é um sistema aberto, fechado, então a variação da entropia do sistema mais a entropia da vizinhança vai ter que ser maior ou igual a zero. Quando que ela vai ser igual a zero? Quando esse sistema aqui for composto por processos reversíveis, certo? Se o sistema não for composto por processos reversíveis, esse cara aqui vai ser maior do que zero. Claro, isso aqui é fundamental aí para você entender a segunda lei. Vamos ver se tudo isso faz sentido e vamos provar, então, através desse conceito de entropia, algumas coisas que nós vimos. Então, agora vamos verificar se o que eu falei lá atrás era verdade. Lembre-se que eu falei que o calor passava sempre, naturalmente, do cara de maior temperatura para menor temperatura. Vamos ver se isso é verdade. Na verdade, vamos provar que você não precisa mais acreditar em mim, ok? Que você vai deduzir isso da segunda lei da termodinâmica. Então, aquilo que era a nossa lei zero, que dizia, olha, o calor sai da maior temperatura e vai para a menor temperatura quando em processos naturais, sem que eu faça trabalho sobre ele, então você vai perceber que isso é uma consequência da segunda lei, ok? Infelizmente, a tua cerveja não vai ficar mais gelada quando você colocar na cozinha, a não ser que você esteja no Alasca. Então vamos sair aqui de um esquema que represente o seu gelo e a sua cozinha, onde eu vou ter o seu gelo uma temperatura menor do que a da sua cozinha. E vamos imaginar que você queira tirar a energia do gelo e passar para a cozinha, e que isso ocorra aí naturalmente, sem utilização de nenhuma máquina. Vamos ver se isso tem sentido, se isso obedeceria à segunda lei. A segunda lei nos exige que a variação total da entropia seja maior ou igual a zero. No caso do igual, é apenas se esse cara for perfeito.
Ora, a variação total da entropia vai ser igual a quem? A temperatura da fonte quente em relação ao calor que ela recebeu, menos Q sobre T1. Então, o que saiu da fonte fria e da fonte quente, final menos inicial, Q sobre T2 menos Q sobre T1. Agora, olhem para esses dois caras, né? E a gente sabe que esse cara é a variação da entropia e que a variação da entropia tem que ser, então, maior ou igual a zero. Olhando para eles, a gente vai perceber um detalhe. Obrigatoriamente, esse cara aqui todo tem que ser menor do que esse carinha aqui. Por quê? Olhem só, esse cara aqui todo, eu tenho um Q dividido pela temperatura 1, que é menor do que a temperatura 2. Então, aqui eu tenho o mesmo Q dividido pela temperatura 2. Então, obviamente, esse cara aqui é menor do que esse. Eu tenho R$10 dividido por 3 coleguinhas, eu vou ficar com menos dinheiro do que eu tiver R$3 dividido por um coleguinha só. Ok? Então, aqui eu tenho um número maior do que esse, e aqui eu tenho um número negativo. Então, este cara aqui vai ser obrigatoriamente maior do que esse módulo, só que ele é negativo, então vai ser impossível que este cara aqui todo seja maior do que zero, porque todo esse cara vai ser negativo. Se todo esse cara aqui é negativo, eu tenho problema. Ele nunca vai ser maior ou igual a zero. Logo, isso aqui que eu descrevi é absurdo, certo? Isso é absurdo, isso contraria a segunda lei, porque é impossível, então, a gente descrever esse carinha todo que aqui está, sem necessariamente termos um equipamento intermediário. Então, é impossível fazer com que o teu gelo fique cada vez mais gelado e a tua cozinha cada vez mais quente. Foi isso que a gente viu lá quando a gente começou a estudar. Lembra do enunciado de Clausius? O enunciado de Clausius dizia isso aqui, ó. Olha, é impossível construir um dispositivo que opere em um ciclo e cujo único efeito seja a transmissão de calor de um corpo mais frio para o corpo mais quente. É impossível tirar a energia do frio e mandar por quente sem que haja uma máquina no meio. Ok? Foi isso que a gente tentou fazer e é isso que a gente descobriu que é impossível. Então a gente acabou de deduzir pelo conceito de entropia a definição de Clausius do enunciado de Clausius. Isso é muito bacana, porque agora você não precisa mais da lei zero lá de trás, que dizia que a temperatura passaria do mais quente para o mais frio sempre, porque você acabou de provar que sair do frio e ir por quente sem ninguém no meio é impossível, ok? Então, com isso aqui, a gente chega à conclusão de que obrigatoriamente deveríamos ter uma máquina aqui no meio para tentar fazer isso ser viável. Agora que você viu isso, né? Vamos descobrir então como fazer a cerveja ficar mais gelada. Eu quero que ela fique mais gelada e você vai dizer, olha, coloque no freezer. Então vamos provar, pela segunda lei, que um freezer é algo que pode existir, ok? Vamos olhar aqui que um freezer pode funcionar. Isso depende de algumas coisas dele. Então vamos imaginar que a gente tenha dois reservatórios novamente, tá? O meu gelo e a minha cozinha, a temperatura T1 e T2, sendo que T1 é menor do que T2, ok? Eu quero fazer com que o gelo fique cada vez mais frio e a minha cozinha cada vez mais quente. Eu quero tirar a energia do gelo e jogar para a cozinha. Só que eu já percebi, né, pelo exemplo anterior, que é impossível fazer isso diretamente. Então vamos criar uma máquina aqui, de modo que eu tire energia do gelo, um Q1, jogue para a máquina e depois eu jogue da máquina para a cozinha, um Q2. Para isso acontecer, essa máquina vai precisar fornecer um trabalho, fornecer energia ao sistema, ok? Vamos de novo considerar que a gente só tenha isso aqui
acontecendo, certo? Isso tudo esteja isolado do lado de fora do universo. Então, vamos pensar, se a gente sabe que não pode tirar energia diretamente do gelo e jogar para a cozinha, vamos ver se é possível fazer isso utilizando um dado trabalho. Bem, vamos pensar, se eu tenho a minha entropia, né, que tem que ser igual a quem? A entropia que está relacionada à fonte quente e a entropia relacionada à fonte fria. Final e inicial, no nosso caso, já que a gente está tirando energia da fria e jogando para quente. Se isso é verdade, então eu vou ter o Q da fonte quente, né, Q2 sobre T2, menos o Q da fonte fria sobre a fonte fria, ok? Entropia relativa à fonte quente menos a entropia relativa à fonte fria. Tudo isso aqui é a variação total de entropia, que tem que ser, obviamente, se a variação total da entropia maior ou igual a zero. No caso de ser igual a zero, né, quando eu estou falando de todos os processos envolvidos, quando todos os processos envolvidos foram processos reversíveis, ou seja, quando eu estiver falando de máquinas perfeitas, né? Bem, eu lembro que W é igual a Q2 menos Q1, ok? Isso a gente lembra lá de trás. Bem, então eu posso substituir, né? Falar que Q2 vai ser igual a W mais Q1. Vou substituir isso aqui. No lugar do Q2, eu vou botar esse cara aqui. Então, eu tenho que Q1 mais W sobre T2 menos Q1 sobre T1 é maior ou igual a zero. Vamos ver se isso tem sentido. Eu simplesmente peguei esse cara aqui, né, e botei no lugar do Q2, ficou W mais Q1 dividido por T2 menos Q1 dividido por T1. Ora, vamos olhar para esse cara. Eu tenho Q1 dividido por T1. Lembre-se que T1 é menor do que T2. Então, este cara aqui dividido por esse, obviamente vai ser um número maior do que esse cara aqui dividido por esse. Só que neste caso eu tenho a soma de um W. Então, pode ser, observe o meu pode ser, que dependendo do valor do W, pode ser que este cara aqui todo seja maior do que esse, ok? E resultando em um valor positivo, que portanto maior ou igual a zero. Obedecendo assim a segunda lei, obedecendo assim a determinação de que a variação total de entropia de um sistema isolado tem que ser maior ou igual a zero. Bem, se isso pode acontecer, né, então todo mundo aqui pode ser maior do que todo mundo aqui, fazendo que tudo isso seja possível, eu posso indicar então que todo o meu desenho, né, pode ser viável. Perceba no pode ser viável. Por que pode? Porque tudo vai depender do valor do W. Tudo vai depender se esse W aqui é suficientemente grande para fazer com que esse primeiro membro seja maior do que esse segundo. Então, se eu tenho uma máquina fornecendo energia ao sistema, pode ser que eu consiga tirar energia do gelo e mande para a cozinha. Ora, mas como que eu faço isso? Eu faço isso consumindo energia, eu faço isso utilizando um trabalho devido a essa máquina. Essa máquina pode ser um refrigerador, se ela estiver interessada em resfriar, ou pode ser um aquecedor, se ela estiver interessada em aquecer. Mas, independente disso, esse W tem que ser suficientemente grande para transformar esse primeiro membro em algo maior do que esse segundo. Então, isso que a gente acabou de ver é que, olha, realmente Cláudio estava certo. Se eu tenho agora uma fonte fria e mandando energia para a fonte quente através de uma máquina térmica, isso pode ser viável. Agora, uma pergunta que você deve se fazer nesse momento é: qual é o W mínimo necessário para isso ser viável?
Ora, vamos partir para o limite, né? Vamos olhar para esse cara e falar, olha, tem que ser maior ou igual a zero. No caso do igual, ele vai ser igual no caso de todos os processos serem reversíveis, ou seja, no melhor caso possível, um caso idealizado. Então vamos ver o que aconteceria se esse cara fosse igual a zero. Qual seria o limite, né, desse W? Qual seria o menor W possível? E vamos ver o que acontece, ok? Vamos olhar isso agora em seguida. Bem, agora que você viu que o freezer pode funcionar, vamos ver qual seria, né, a menor quantidade de trabalho a ser fornecida, de energia a ser fornecida para esse maldito freezer funcionar, para a cerveja gelar sem contrariar as leis da física, sem que tudo se desabe, sem que toda a ciência vá por água abaixo. Então vamos partir do mesmo esquema que tínhamos anteriormente e tentar entender qual o valor desse W mínimo para fazer com que tudo isso seja viável. Bem, vamos continuar partindo da definição que nós tínhamos lá de entropia, né? A gente sabia que a entropia tinha que obrigatoriamente ser igual a zero, porque eu estou no limite do meu sistema, ele tinha que ser maior ou igual a zero. Ora, e vimos que W mais Q da fonte fria dividido por T2 menos Q da fonte fria dividido por T1 tem que ser igual a zero. Bem, vamos ver se isso nos leva a algum lugar. Vou simplesmente botar esse cara para o lado de cá e multiplicar cruzado. Isso nos levará a termos W, T1 mais Q1, T1 igual a Q1, T2, né? Aqui é T2. Bem, organizando isso, né? Vou isolar o Q1, passar o Q1, T1 para o lado de cá. Isso vai me levar que W, T1 é igual a Q1, T2 menos T1. Pois bem, agora eu vou jogar todo mundo para o lado de cá, então vai dar Q1 é igual a quem? A W, T1 dividido por T2 menos T1. Eu simplesmente peguei o Q1, mantive aqui e joguei todo esse T2 menos T1 para o lado de lá, dividindo e vi o que aconteceria. Pois bem, olha só que interessante, esse cara é um conhecido nosso, eu vou só organizá-lo para ele ficar mais fácil de você entender. Dividir aqui por T1 e aqui por T1. Você vai perceber que eu vou ficar com Q1 é igual a W vezes 1 dividido por T2 sobre T1 menos 1. Observe este membro aqui. Observe esse 1 sobre T2 dividido por T1 menos 1. Este cara todo que aqui está, este cara aqui todo, é um cara que a gente já viu. Olhem só. Ele está dizendo que o Q1 tem que ser igual ao W vezes um número. Todo Q1 que sai daqui, ele depende do meu W. Q1 é função do meu W. Eu preciso de um W para existir um T1, um Q1. E este W é multiplicado por esse número que aqui está. Que número é esse? Olha, lembre-se desse cara que aqui está. Olhem só que divertido. O coeficiente de performance de um refrigerador, quando eu estou falando de máquinas de Carnot, ele pode ser entendido como este cara aqui. 1 sobre temperatura da fonte quente dividido pela temperatura da fonte fria menos 1. Não foi isso que a gente viu aqui? Ora, 1 dividido pela temperatura da fonte quente sobre a temperatura da fonte fria menos
1. Então, este cara todo que a gente tem aqui, nada mais é do que este cara que aqui está, que é o coeficiente de performance de Carnot. Olha, que a gente não falou nada de Carnot aqui e chegou no coeficiente de performance de Carnot. Por que isso? Porque a gente disse que esse cara seria o melhor cara possível, seria a variação da entropia igual a zero. Então a gente acabou de provar aquilo que você acreditou em mim nos vídeos anteriores. Quando eu falei, olha, a máquina de Carnot, quando no vídeo anterior eu falei isso, eu falei, olha, a máquina de Carnot é a melhor possível e o coeficiente de performance dela é isso. Agora a gente simplesmente partiu de uma máquina qualquer, partimos de um pressuposto dela ser o melhor possível, quando a variação da entropia é zero, e chegamos na formulação de Carnot. É isso a grande beleza dessas contas aqui, que agora eu provo que Carnot estava certo. É aqui que eu chego na definição de Carnot, foi isso que Carnot fez, certo? Ele partiu de uma máquina qualquer, chegou em um processo que não contrariaria a segunda lei e chegou na sua performance máxima, ok? Então, este cara que aqui está em verdinho, nada mais é do que o COP de um refrigerador, certo? Se eu, ao invés de isolar o Q1, eu isolasse o Q2, eu chegaria no COP de uma bomba térmica, ok? Chegaria no COP de uma bomba térmica. Olha que lindo, você deve estar emocionado neste momento, porque agora você não precisa acreditar mais em mim em absolutamente nada. Você provou a coerência de Carnot, ok? Então, este é um momento muito bonito da nossa disciplina, então, e vimos que tudo aqui agora faz sentido, ok? Os valores de Carnot têm sentido, e olha só que bonito. Essas temperaturas aqui devem ser temperaturas absolutas. Eu não botei essa restrição quando fiz esse esquema, mas a gente vai perceber agora que isso está na própria definição da entropia, certo? Quando eu falei que a entropia é Q sob temperatura, essa temperatura tinha que estar absolutamente em Kelvin, ok? Agora você percebeu a beleza e a força do conceito de entropia, que você deduziu, você acabou de deduzir o que Carnot disse. Você não precisa mais de Carnot, você provou o que Carnot disse, certo? E eu tenho certeza que se eu deixasse você com esse problema, você chegaria a ele, certo? E chegaria às mesmas conclusões que Carnot sozinho, sem eu precisar te mostrar aqui. Olha que fantástico! Então agora aquilo que parecia algo completamente tirado da cartola, um coelho tirado da cartola, que é a eficiência de Carnot, que você poderia substituir o calor pelas temperaturas, agora tudo faz sentido. Agora tudo se tornou algo óbvio, algo que pode ser deduzido da segunda lei. Ok? Então vamos agora, só para fechar o nosso curso, só para arremate final, olhar algumas consequências desse cara aí que você deduziu de Carnot. Você concluiu que, olha, o calor da fonte fria, né? Se eu estiver falando de refrigerador, tem que ser igual no máximo ao trabalho que você forneceu vezes a eficiência de Carnot para um refrigerador. Vamos pensar aqui um pouco. Vamos entender esse cara só mais um pouquinho. Olha, isso significa que para eu retirar calor da fonte fria, eu tenho que fornecer um trabalho, ok? E o calor que eu vou tirar é esse trabalho vezes um número, certo? Vezes o trabalho vezes o número. O que acontece se eu deixar a minha máquina cada vez mais gelada? Ou seja, o que acontece quando a minha fonte fria vai ficando cada vez mais fria, até não poder mais. Imagine que esse cara tenda a zero, ok? Imagine que a temperatura da fonte fria vá tender a zero. Ora, se esse cara aqui tende a um número muito pequeno, qualquer número dividido por um número muito pequeno, certo? Vai tender ao infinito. Ao infinito e além!
vai tender a um número muito grande, ok? Então, um número dividido por um número muito pequeno, lá, o nosso quase zero, vai ser um número muito grande. Ora, um número muito grande menos 1, meu amigo, continua sendo um número muito grande. 2 menos 1 é 1. Agora, 1 bilhão menos 1 continua sendo 1 bilhão, né? Pelo amor de Deus. Então, ora, 1 dividido por outro número, então, muito grande, vai dar um número muito pequeno, vai dar o nosso zero. Então, quando meu TF tende a zero, o meu Q vai tender a zero, porque todo mundo aqui vai ser zero, multiplicado por W, zero. Cara, isso é muito bonito. Perceba aqui, então, quando eu estou indo para uma temperatura muito fria, não importa o tamanho do trabalho que eu forneça. Eu nunca vou tirar calor de lá. Por quê? Porque 0 vezes esse cara vai dar 0. Opa, Washington, então isso quer dizer que a 0 graus centígrado eu não tenho trabalho? Impossível, meu freezer trabalha a 0 grau. É por isso que a gente usa aqui apenas temperatura absoluta. Por isso que quando a gente falou que TQ sobre TF é igual a QQ sobre QF, lá no Carnot a gente falou, olha, isso só funciona se for temperatura absoluta. E agora eu tenho uma verdade que pode ser aplicada para qualquer escala, né, desde que ela seja absoluta, desde que eu entenda a temperatura como agitação molecular. Eu falo, cara, se a minha temperatura for muito baixa, eu não tenho mais quase nenhuma agitação molecular, lá próximo ao zero absoluto. E se eu não tenho mais agitação molecular, eu não tenho mais energia para tirar desse cara, logo não tem mais QF. Não depende do trabalho que você vai fornecer. Eu nunca vou conseguir tirar QF, certo? Eu não vou conseguir tirar QF se a minha máquina estiver trabalhando com uma fonte fria próxima à temperatura absoluta. Perceba que o QF, então, não é função de ΔT. Não interessa a diferença de temperatura apenas. Interessa a razão entre elas, ok? A gente está acostumado a trabalhar que quanto maior a diferença de temperaturas, maior vai ser o calor transferido. Isso tem sentido para o nosso mundo aqui industrial. Mas cuidado, à medida que eu for chegando a minha temperatura fria na fonte, ao zero absoluto, não importa a outra temperatura, não importa o trabalho, eu não vou conseguir tirar calor de lá. Perceba que esse é um problema de engenharia clássico. Porque se eu projeto uma máquina para funcionar a 20, 30 graus centígrados, quando eu levar esse cara lá para 100 negativos ou 200 graus negativos na escala Celsius, bem próximo, né, razoavelmente próximo ao absoluto, que é 273, quando eu me aproximar de lá, a minha eficiência vai, meu coeficiente de performance vai cair, a minha eficiência vai cair se for um motor, e, consequentemente, eu vou ter que fornecer mais energia para ele trabalhar. Ok? Então, uma máquina não depende apenas da diferença de temperatura, ela depende das temperaturas em si. Então, essa aqui é o que a gente chama de terceira lei da termodinâmica, que eu falo, olha, se eu não vou conseguir tirar calor desse cara, eu não tenho mais processo. Se eu não tenho mais processo, eu não tenho mais variação de entropia. Então, a variação da entropia, quando Q sobre T, né? Quando T tende a zero, ok, essa variação vai tender a zero, ok? Porque não tem sentido, eu não vou conseguir ter processo, se eu não tenho processo, eu não vou ter variação de entropia, ok? Eu vou ter entropia final igual à entropia inicial, logo a variação vai ser igual a zero, porque eu não vou ter processo, eu não vou ter calor saindo do meu sistema. Bem, então, a terceira lei da termodinâmica me diz que é impossível atingir o zero absoluto em um número finito de operações. Perceba que eu não gosto muito de chamar esse cara de terceira lei porque ela é uma consequência da segunda. Simples assim. Agora, perceba que a segunda não é consequência da primeira. A primeira e a segunda lei são bem independentes. A terceira é uma consequência aí da segunda. Ela fala, é impossível atingir o zero absoluto em um número finito de operações. Certo? É claro que é impossível. Afinal de contas,
eu não consigo, para atingir o zero absoluto, vou ter que usar um refrigerador. Para um refrigerador vai tirar cada vez mais Q, mas à medida que o meu TF for reduzindo, eu vou precisar de cada vez mais trabalho para ter algum Q, por menor que seja. Perceba que vai ter um momento que eu não tenho condições de ter um trabalho maior. Ainda que eu coloque toda a energia do universo, eu não vou conseguir tirar QF, ok? Então, por isso é impossível atingir o zero absoluto e o número finito de operações. O calor específico tende a zero na vizinhança do zero absoluto. Isso tem sentido, é uma consequência. Afinal de contas, se eu não vou conseguir tirar energia independente do trabalho que eu forneço, ora, então eu tenho um calor específico, a quantidade de energia que eu transfiro em relação à massa e o ΔT, ora, eu tenho um ΔT, tenho uma massa, para esse cara aqui ser zero, a única coisa que necessariamente pode ser zero é o C, certo? Então o calor específico é, olha, eu tenho um ΔT e tenho uma massa, mas eu não consigo transferir calor quando eu estou próximo ao zero absoluto, logo o calor específico vai ser zero sobre m ΔT, consequentemente zero. Ok? Então essas são as duas conclusões que a gente determina, bota dentro do pacote chamado terceira lei da termodinâmica. Então, só para finalizar, é bom lembrar essas duas formulações que são consequências então dessa definição de entropia, ok? Que é a aplicação da entropia aos conceitos de primeira lei, as equações da primeira lei, para gases perfeitos. Não é difícil você encontrar a dedução dessas fórmulas aí, não vou descrevê-la aqui, mas elas também não têm nada de excepcional. Elas funcionam apenas para gases perfeitos porque eu utilizo justamente a equação dos gases perfeitos na sua dedução. Aqui vale lembrar que esse S é Szinho e aqui é Vzinho, certo? Sempre que eu tenho uma propriedade minúscula, a chance é de que esse cara é sob unidade de massa. E nesse caso não é diferente. Então aqui eu tenho Szinho menos Szinho. Ambos por unidade de massa, for Szão dividido por quilograma. Aqui eu tenho Vzinho, também é volume dividido por massa. Ok? Então aqui eu tenho a entropia específica do meu sistema, calor específico a volume constante, neperiano temperatura 2 sobre temperatura 1 das minhas fontes, quente e fria, constante dos gases, neperiano de volume específico 2, final, menos volume específico 1, ok? A mesma coisa aqui embaixo, onde eu relaciono pressão final com pressão inicial. Ok? Atenção para a variação do sinal, aqui é positivo e aqui é negativo. Você vai utilizar muito essas expressões aí na resolução de problemas. Então, caríssimo, minha caríssima, muito obrigado. Nós terminamos aqui esta aula de termodinâmica. É um enorme prazer, né, tê-los comigo ao longo desse curso de termodinâmica. A gente vai iniciar agora o curso de estática dos fluidos. A gente vai começar, na verdade, com estática dos fluidos, depois nós vamos passar para a mecânica dos fluidos, ok? Então é isso. Eu vou tentar fazer resoluções de alguns exercícios de entropia, mas isso acho que vai ficar mais para frente. Indique aí as suas impressões sobre essa aula, sobre o que nós vimos até aqui. Muito obrigado, um forte abraço e até mais, ok? Bye, bye.